Canal YouTube HL História Legal. Capítulo 3. A religiosidade nos campos de cima da serra. Autora Isabel Carneiro de Almeida. 3.1. A Igreja Nossa Senhora de Fátima. A Igreja Nossa Senhora de Fátima. Sumário. Vídeo inicial. Introdução. Objetivo. Resumo. Sujeitos da história. Linha do tempo sintética e analítica. História e imagem. Arquitetura moderna. Bibliografia. Agradecimento. Créditos. Canal YouTube HL História Legal. Capítulo 3. A religiosidade nos campos de cima da serra. Autora Isabel Carneiro de Almeida. 3.1. A Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, nós trazemos aqui para vocês, nesse próximo vídeo da Igreja de Fátima. Gostaria de pedir, primeiramente, desculpas, por ter demorado alguns dias. É que a pesquisa sobre a Igreja Nossa Senhora de Fátima é uma pesquisa bastante grande. É uma paróquia bastante grande, a paróquia da Nossa Senhora de Fátima, de Vacaria. E nós tivemos algumas dificuldades porque estamos ali há uma semana e meia atrás, estávamos na época do Corpus Christi, né? Então, nessa época, tem várias atividades na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, o frei Admir Benetti, que é quem vai nos conceder uma entrevista, ainda não consegui trazer nesse vídeo, devido às diversas tarefas que ele está tendo nessa época. Está com a agenda bastante lotada. Então, nós vamos conseguir fazer a entrevista com o Frei na terça-feira, dia 27 de junho. Então, nós traremos naquela semana, provavelmente na quarta-feira, 28 de junho, a gente consiga trazer a entrevista com o Frei Admir Benetti, que é um dos responsáveis atuais pela Igreja de Fátima, que é um belíssimo templo católico, em arquitetura moderna. Uma imensa igreja que atende uma imensa paróquia, que é feita, dos fiéis. Muito bem. Então, primeiramente, destacar o que terá nesse vídeo. Nesse vídeo, além desse vídeo inicial que eu estou fazendo para vocês, a introdução, o objetivo, o resumo, os sujeitos da história, a linha do tempo sintética e analítica da história da Igreja Nossa Senhora de Fátima. A história e imagem está belíssima, uma fotografia. Nós conseguimos captar uma luminosidade, uma atmosfera belíssima dentro dessa igreja. Então, nós estamos aí com a história e imagem, que é composta das fotografias, internas e externas da catedral. Vale a pena assistir. A arquitetura moderna, vamos fazer um breve resumo do que vem a ser a arquitetura moderna, que é o modelo que influenciou o arquiteto Elzio Pereira da Silva, de Curitiba, Paraná. Ele é o arquiteto, então nós conseguimos trazer nesse vídeo os arquitetos
da primeira e da segunda igreja de Fátima, que vocês vão ver no desenrolar do vídeo, vão constatar quem foi. Vamos ver. Teríamos então a bibliografia, o agradecimento e os créditos. Eu não quero me alongar muito porque está tão bom o restante do vídeo, está tão maravilhoso que vale a pena mesmo ver essa história de perto, analisar a linha do tempo. E uma das coisas que nós trouxemos, nós estamos trazendo, a cada templo, a cada doutrina que nós pesquisamos, nós estamos partindo do início da história de Vacaria, da construção da Catedral de Pedra Moura, e nós estamos anexando a cada linha do tempo, daquele templo, nós estamos anexando desde o início da história da religiosidade. E quando chegarmos no último vídeo sobre a websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra, ainda vamos ter bastante, porque nós temos que pesquisar as igrejas evangélicas, a mais antiga provavelmente, a filosofia Seichonoye. Nós queremos também trazer o espiritismo de raiz preta, que seria Umbanda, Quimbanda, né? Porque toda essa religiosidade convive aqui em cima, nos campos em cima da serra. E como eu falei para vocês, tudo está interligado. São pessoas que se estabeleceram aqui, criaram suas famílias, foram se entrelaçando com laços de trabalho, de estudo, de religiosidade, de lazer, de amizade, de casamentos, e foram construindo essa comunidade vacariense, muito próspera e que a cada dia nós vemos que prospera cada vez mais. Ela sempre foi próspera, porque desde os áureos tempos ela vem se desenvolvendo, né? E devido à atividade vacariense, que atualmente chamamos de agronegócio, mas antigamente se dizia agropecuária, agricultura, né? A pecuária, a agricultura que originou a agropecuária. E agora, então, nos tempos pós-modernos, nós já estamos vivendo na pós-modernidade, no século XXI, nós denominamos, né, a sociedade, as pessoas, né, que vivem no meio, os profissionais, denominam agronegócio. Então, devido a essa atividade, que é a mais forte aqui nos campos de cima da serra, a cidade em si, ela não prospera tanto em construções e indústrias, porque a atividade é uma atividade primária, né? Uma atividade primária, no máximo secundária. Então, assim, ela se direciona mais para a área das atividades no campo, nas fazendas, nas chácaras, né? Nos sítios, como a gente costumava chamar antigamente, né? Bom, então, como é de costume, né, eu vou brindar vocês com um cafezinho, né, de leitura. Por quê? Para nós criarmos o hábito da leitura, né? Esse canal YouTube HL História Legal, está comprometido com a verdade, é do regional para o universal e também está comprometido com a leitura, com os livros, com o patrimônio histórico de Vacaria. Nós queremos criar uma consciência do patrimônio histórico-cultural de Vacaria, que ele deve ser preservado para nós mantermos a cultura, as tradições, né, as origens de Vacaria. Então, é a isso que o nosso canal está se dirigindo, está trabalhando em benefício disso,
da criação de um espaço onde possa salvaguardar a memória do povo vacariense, a memória do povo dos Campos de Cima da Serra, que é um museu e arquivo histórico. Já mencionei várias vezes para vocês e já estamos também sabendo da dificuldade que se tem de guardar os acervos históricos. Não encontramos espaço suficiente para guardar a memória histórica de Vacaria, que se compõe de diversos acervos. O acervo do tradicionalismo gaúcho, né? É um pequeno espaço que eles têm ali no CTG, que eles procuram conservar um pequeno acervo ali, mas teriam mais acervos para compor o acervo do tradicionalismo, né? Nós temos o pequeno museu do município, na Casa do Povo, que procura conservar aquele pequeno acervo, né? Porque não tem mais espaço, mas teria muitos outros objetos a serem salvaguardados, né? Nós temos o pequeno arquivo histórico municipal, que não consegue, por exemplo, absorver o imenso arquivo histórico que teria da atividade empresarial, que é do frigorífico vacariense, que encontra-se na Unicinos, e a Unicinos quer devolver esse acervo para a Vacaria. Mas é um acervo gigantesco. São, contando o que está na Unicinos e o que está em Vacaria, perpassa umas 2.000 caixas de documentação, que tem que ser guardada de uma forma inteligente e até digitalizada e colocada à disposição dos pesquisadores, né? Então, isso tudo está interligado. Cada vez que nós vamos pesquisar alguma coisa, nós nos damos conta assim, da imensa importância que existe em se ter um grande arquivo, um grande museu, para conseguir abarcar essa memória que está espalhada pelo município e até fora do município, né? Muito bem, então vamos brindar vocês com um pequeno texto para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre a Igreja Nossa Senhora de Fátima, que provavelmente terá mais 1 ou 2 vídeos além desse. 29 de janeiro de 1959, Dom Augusto Petró criava a paróquia Nossa Senhora de Fátima, confiada pleno júri aos capuchinhos. A paróquia tinha 3.352 famílias, com 6.231 pessoas na cidade e 12.097 pessoas no interior, sendo 220 famílias acatólicas. Acatólicas significa que ainda não eram católicas. As capelas eram 20. Eram 20 capelas que faziam parte da paróquia Nossa Senhora de Fátima em 29 de janeiro de 1959. Para vocês terem uma ideia, eu só nasceria 4 anos após. Eu ainda não havia nascido. 4 anos antes de eu nascer, estava sendo criada a paróquia Nossa Senhora de Fátima, com 20 capelas. Quais eram elas? Capela do Rosário, Capela Santa Luzia, Capela Sagrado Coração de Jesus, Capela Conceição, Capela São Sebastião, Capela Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Luz, Menino Deus, Santo Antônio, Nossa Senhora da Saúde, São José, São Francisco, São Judas,
Nossa Senhora do Carmo, São Sebastião, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora das Graças. Ambas em Enxovi, essas duas. Ainda Santa Catarina, Nossa Senhora de Fátima e Santa Teresinha. Vejam, 20 capelas. É uma imensa paróquia. A paróquia Nossa Senhora de Fátima. Muito bem. Então, né, não querendo tomar muito o tempo de vocês, esse texto está no Raízes de Vacaria 1 e o texto foi escrito por Fidelis Dalcin Barbosa, que o Frei Benetti acabou de me afirmar ali na igreja, há pouco estava conversando com ele, e ele afirmou que Fidelis Dalcin Barbosa era frei capuchinho e historiador, né? A gente conhece muitos textos do Fidelis Dalcin Barbosa, ele colaborou imensamente com registros históricos preciosos que estão nesse livro, e também já vi uns outros livros, né? Eu já vi um outro livro, ele escreveu muitos livros, né? Então, assim, ele fez uma contribuição imensa histórica, registrando fatos que hoje nós não saberíamos se não tivesse esses registros dele, se não tivesse sido editado esses livros que a gente cita aqui, né? Então, fiquem com esse maravilhoso vídeo. A fotografia está impressionante, né? Vocês vão ver o formato da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que é um formato inédito, né? O Frei Admir Benetti comentou comigo agora que o formato da igreja é em forma de navio. E ele confirmou comigo, inclusive, que a arquitetura é moderna. O estilo é arquitetura moderna, realmente, como eu havia previsto, porque estudei como seria a arquitetura moderna para verificar se o formato, a maneira como foi construído, se enquadrava na arquitetura moderna. Porque a gente fica meio na dúvida entre moderna e pós-moderna. Mas como a pós-moderna só surgiu a partir dos anos 80, então ela ainda não é pós-moderna, ela é moderna, que começou lá pela década de 20, mais ou menos. A arquitetura moderna começou mais ou menos na década de 20, né? E foi indo até os anos 80, quando começa a pós-moderna. Então, pelo marco temporal dos estudos da arquitetura e pela maneira como foi construída essa igreja, a gente percebe que ela é de uma arquitetura moderna, bem diferente da catedral neogótica, que é a Catedral de Pedra Moura, que está no centro da cidade, em frente à Praça Daltro Filho, e em sua lateral tem o prédio da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Éfrem. Muito bem, que também é um prédio histórico e que também o nosso sonho seria transformá-lo em museu e arquivo histórico, né? Isso é uma outra história para nós contarmos em outro vídeo. Mas fiquem com esse vídeo que está imperdível, né? Agradeço a vocês, me desculpe pela demora na entrega do vídeo, mas procuramos acertar bem a pesquisa histórica, né? Porque a pesquisa histórica, às vezes você tem um dado no livro aqui e depois com outros depoimentos você vem a renovar esses dados, você vem a revisar essa história. Então, nós temos que estar bem atentos para trazer para vocês a história o mais precisa possível. Claro que se aparecer novos elementos, poderá ser revista novamente a história. Mas nesse momento, a história que eu posso contar para vocês, vocês verão aqui no vídeo, que é uma história maravilhosa.
como todas as outras que o canal YouTube História Legal tem contado para vocês. Não esqueçam de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal para que ele continue a existir. Para o nosso canal permanecer ativo, precisa da inscrição dos senhores e senhoras e todas as pessoas que acharem importante e que possam gastar um pouquinho do seu tempo para conhecer essas maravilhas que a gente tem trazido aqui para vocês, essas histórias verdadeiras, essa história de fé com a religiosidade nos campos de cima da serra. Joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Assim você não perderá nenhum dos vídeos que nós estamos presenteando a comunidade vacariense, o lugar que eu escolhi para viver. Muito obrigada a todos vocês. O meu Deus interior cumprimenta o seu Deus interior. Introdução. Quem poderia imaginar que na distante Baqueria de Los Pinares seriam construídas assombrosas construções sem ter, em um primeiro momento, explicação? Como aquela história da Catedral de Pedra Moura e de um certo frigorífico vacariense? Nesse vídeo trazemos a história de uma imensa igreja católica, construída em arquitetura moderna, nos campos de cima da serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, que representa uma das maiores paróquias dos freis capuchinhos, a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Essa é uma verdadeira homenagem dos fiéis a Nossa Senhora, cuja lenda é muito conhecida no meio católico. Reza a lenda que no ano de 1917, o mesmo ano que o ano da Revolução Russa, vejam só, no dia 13 de maio, na cidade de Fátima, em Portugal, aconteceu uma aparição a 3 crianças, uma senhora envolta em luz, a qual revelou 3 segredos a elas. Foram 7 aparições da Nossa Senhora às crianças. Lúcia de Jesus Santos, com 10 anos, e seus primos, Francisco Martos, de 9 anos, e Jacinta Martos, de 7 anos, sempre no dia 13 de cada mês. A aparição de Nossa Senhora de Fátima é uma das aparições mais famosas de Maria e uma das devoções marianas mais fortes no Brasil. No dia 13 de maio, se comemora o dia de Nossa Senhora de Fátima. Objetivo. Nosso objetivo com essa websérie é registrar historicamente um templo católico em arquitetura moderna, cuja construção iniciou-se com a pedra fundamental em 14 de março de 1959, em madeira, e após, em 13 de maio de 1964, foi instaurada a pedra fundamental da nova matriz em alvenaria, em uma área de mais de 2.000 metros quadrados. Barbosa Fidelis Dalcin, 8. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Raízes de Vacaria 1, 7º encontro dos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Este, 1996, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, página 265 a 269. Resumo. Embora a cidade de Vacaria inicie sua história no fim do século XVII, com o processo de demarcação e criação da Baqueria de Los Pinares,
pelos jesuítas e guaranis das missões da Banda Ocidental, bem como da Oriental do Rio Uruguai, sua fundação é datada de 22 de outubro de 1850, fato que completará 173 anos em outubro de 2023. A Catedral de Pedra Moura teve sua pedra fundamental somente em 14 de janeiro de 1900, ou seja, somente 50 anos após, e a conclusão de sua construção somente ocorreu em 1938, 26 anos após seu início. A Sociedade Espírita Urubapé de Melo teve sua fundação em 1936 por Eudóxio dos Santos, e em fevereiro de 1959 seus filhos, Sesostres Campos dos Santos, Ione Campos dos Santos, e provavelmente Erasto, Mendo e Ivone, irmãos deles, fato que ainda não comprovamos, se há mais irmãos envolvidos nessa história, e quais filhos realmente doaram as pedras para os fundamentos da primeira igreja feita em madeira para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, mostrando seu interesse em uma consolidação da religiosidade aqui nos campos de cima da serra, provavelmente para harmonizar as relações humanas que iniciaram bem tempestuosas aqui nessa região. Também demonstra que não havia de sua parte preconceito da doutrina espírita em relação à religião católica, e sim o devido respeito. A primeira planta da igreja Nossa Senhora de Fátima tinha a metragem de 35 metros, 13,5 metros e 3,5 metros de altura. Essa planta foi de autoria de Hugo Graziotin. Em 13 de maio de 1964, Dom Augusto Petró aprovou a planta da nova matriz, em alvenaria, de autoria do arquiteto Elzio Pereira da Silva, de Curitiba, Paraná, sendo o construtor responsável Antônio Macedo Lopes. Sujeitos da história. Freis Capuchinhos. Então aqui nós temos um belíssimo quadro de um artista que não conseguimos identificar. O seu nome está borrado tanto na placa, que foi feita de metal. A ação do tempo acabou prejudicando o nome do artista. Não conseguimos identificar, nós vamos procurar futuramente trazer o nome desse artista. Mas por enquanto não vamos poder dizer quem é. Mas é uma belíssima obra, um quadro maravilhoso que retrata provavelmente a atmosfera daquela época, né, dos freis capuchinhos. Muito lindo quadro e com certeza retrata muito bem aquela época onde iniciou, né, os freis capuchinhos aqui nos campos de cima da serra, em suas missões, né, que são muito importantes, foram muito importantes e continuam sendo para nós aqui nos campos de cima da serra. Sujeitos da história. Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul, 80 anos de província, 1942 a 2022. Identidade, pertença e missão. Então, muito bonita aqui essa homenagem que foi feita para os freis capuchinhos, né, do Rio Grande do Sul, né, marcando 80 anos de província de 1942 a 2022. É muito bonito esse cartaz, ele está fixado no interior da igreja Nossa Senhora de Fátima, como vocês podem perceber nas filmagens internas dessa imensa e maravilhosa igreja. Sujeitos da história. Párocos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, 1959 a 2019. Então, nós temos aqui esse quadro que está afixado no interior da igreja Nossa Senhora de Fátima, que é praticamente uma linha do tempo sobre
os párocos que trabalharam nessa paróquia. Então, nós vamos descrever, né, a partir de 1959 a 1975, o padre Roque Costello, sendo o primeiro pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima. 1976 ao 1981, Lauro Reginato. Então, vindo pela nossa esquerda, vão descendo e vão aparecendo os retratos. 1982 ao 1987, Alcides Armilhato. 1988 ao 1990, Antoninho Pasqualini. 1991 a 2000, Germano Miorando. 2001 a 2003, Vitor Carlos Poloni. 2004 a 2011, Francisco Pazinato. 2012 a 2013, Egídio Bielski. 2014 a 2018, Eudes Roque Zanon. 2019 até o momento atual, Admir Benetti, que é o frei que nos dará uma entrevista no dia 27 de junho, terça-feira que vem, vai nos fornecer uma entrevista que depois eu vou veicular para vocês, no máximo quarta-feira, né? Dando sequência a esses vídeos que contam a história da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Sujeitos da história. Então, nós ficamos muito impressionados com um quadro que tem com diversas fotos colocadas pelos fiéis, né, agradecendo, né, as graças recebidas dessa paróquia, Nossa Senhora de Fátima. Então, eu fiquei muito impressionada, positivamente, lógico, pela quantidade de fiéis que postaram fotos, né, em agradecimento a Nossa Senhora de Fátima. Muito bonito, fiz questão de colocar aqui, porque sujeitos da história somos todos nós. E quem faz uma paróquia são os fiéis, né? E claro, né, temos que ter sempre à frente da paróquia os freis que trazem o conhecimento bíblico, a religiosidade, os atos de fé, as orientações, né? E é um trabalho muito bonito que é feito nessa paróquia, e não só nessa, em todas, acredito que é uma função muito bonita, né? Nós poderíamos expressar aqui negatividades, né? Mas a ideia desse trabalho não é expressar a negatividade, a ideia é mostrar o lado importante que a religiosidade tem nas relações humanas. Essa, além de documentar historicamente cada templo que nós estamos trazendo aqui, seja de que crença for, seja espírita, seja católico, seja da filosofia Seichonoye puramente, seja de uma igreja evangélica, seja de umbanda, seja do que for, nós queremos trazer a importância, os benefícios para as relações humanas que a religiosidade nos traz. Essa é a ideia, né? Porque, sinceramente, gente, para malhar tem muita gente. Para malhar o Judas, como a gente diz, tem muita gente. Para resgatar as coisas boas, para trazer as coisas boas, são poucas pessoas. E eu quero me enquadrar dentro dessas poucas, que tragam as coisas boas, que busquem mostrar que nós precisamos da fé, que nós precisamos do diálogo, que nós precisamos repensar os nossos valores em sociedade.
Linha do tempo da Igreja Nossa Senhora de Fátima sintética. 14 de janeiro de 1900, século XIX. A pedra fundamental da Catedral de Pedra Moura é lançada. 13 de maio de 1917, século XX. Aparição na cidade de Fátima, em Portugal, a 3 crianças, uma senhora envolta em luz. Maio de 1922, século XX. Lançado em Vacaria um jornal espírita, Caridade. 16 de agosto de 1936, século XX. A Sociedade Espírita Urubatã de Melo é fundada. Novembro de 1938, século XX. Eudóxio Santos comunica a Félix a intenção de filiar-se. 1938, século XX. Conclusão da Catedral de Pedra Moura em estilo neogótico, aos moldes das grandes catedrais europeias, 26 anos após seu início. 3 de fevereiro de 1948, século XX. Registro número 126, Sociedade Espírita Urubatã de Melo, consegue a sua filiação a Félix. Fevereiro de 1959, século XX. Os filhos de Eudóxio dos Santos doam as pedras para a fundação da primeira igreja Nossa Senhora de Fátima, planta de Hugo Graziotin, em Madeira. 14 de março de 1959, século XX. É lançada a pedra fundamental da primeira igreja de Fátima. 13 de maio de 1964, século XX. Dom Augusto Petró aprova a planta da nova matriz, planta do arquiteto Dr. Elzio Pereira da Silva, em Alvenaria. 11 de outubro de 1970, século XX. Inauguração da nova matriz Nossa Senhora de Fátima. 1970, século XX. Frei Lauro Reginato é nomeado superior da comunidade religiosa. A pintura da matriz é feita pelo profissional Francisco Marcolin, de Caxias do Sul. 25 de janeiro de 1976, século XX. Assume como pároco Frei Lauro Reginato. Linha do tempo, Igreja Nossa Senhora de Fátima, analítica. Origem. Na década de 1950, a população vinha solicitando a criação de uma paróquia, mas o bispo Dom Frei Cândido era indiferente ao pedido, segundo Fidelis Dalcin Barbosa. Primeira Igreja. Em fins de 1958, Frei Florencio Gelaim, secretário do bispado, Frei Lauro Reginato, cura da catedral, e os coadjutores freis sugeriram ao Dom Augusto Petró a criação da paróquia Nossa Senhora de Fátima, confiada aos capuchinhos pelos serviços prestados. Aquisição do terreno. 25 de janeiro de 1959. Frei Roque Costela, escolhido para pároco, adquiriu um terreno de 1.925 metros quadrados, de José Rodrigues Filho, por 1.500.000 cruzeiros. Era um pantanal coberto por caraguatás e depósito de lixo, situado entre a BR-116 e a Avenida Moreira Paz, conforme as descrições no livro Raízes por Fidelis Dalcin Barbosa. Criação da paróquia, 29 de janeiro de 1959. Dom Augusto Petró cria a paróquia Nossa Senhora de Fátima, cuja pedra fundamental foi lançada em 14 de março
de 1959. Inauguração da primeira igreja, 20 de outubro de 1959. Inauguração da primeira igreja Nossa Senhora de Fátima, cuja construção esteve a cargo de Nadir Biazuz, posse do primeiro pároco, Padre Frei Roque Costello. Bom, aqui nós queremos salientar, né, após narrar toda a linha sintética do tempo, que ao iniciar a linha analítica, nós fizemos questão de mostrar tanto a construção da Catedral de Pedra Moura, como a fundação da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Por quê? Porque existe um entrelaçamento dos sujeitos da história, né? Nós vimos que aqui o cura da catedral está envolvido na criação da paróquia Nossa Senhora de Fátima, junto com os freis Florencio Gelaim, o secretário do bispado, Frei Lauro Reginato, né? Que é o cura da catedral, os coadjutores freis, né? Foi um grupo de freis, então, que sugeriram a criação de uma nova paróquia, que era a Igreja de Fátima. E da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, os sujeitos da história que estão envolvidos lá na fundação da Casa Espírita, os filhos do fundador, que é Eudóxio Teodoro dos Santos, os filhos deles vêm a doar as pedras para fundação da igreja, da primeira igreja, que é feita de madeira, em 1959, da Igreja de Fátima. Então, vocês vejam que os atores no cenário da religiosidade, aqui nos campos de cima da serra, são todos coadjuvantes, né? Não interessa qual a religião que está seguindo, mas essas famílias estão entrelaçadas, como eu já citei na saga do frigorífico vacariense, e citei também na Catedral de Pedra Moura, e agora volto a citar as famílias que se estabeleceram no município de Vacaria, antes ainda de ser um município, né? E depois, claro, foi se desenvolvendo, foram chegando mais algumas famílias, e essas famílias casaram-se entre si, trocaram informações, trocaram relações de trabalho, relações humanas, e construíram diversas formas de evidenciar a sua espiritualidade, né? Que se traduz nas diversas religiões que estão convivendo pacificamente aqui nos campos de cima da serra. Nós sabemos que aqui nós temos, além da religião católica, nós temos a doutrina espírita, nós temos as religiões evangélicas, né, que são originadas da Igreja Protestante, nós temos Testemunho de Jeová, nós temos a filosofia Seichonoye, nós temos a doutrina espírita Allan Kardec, mas nós temos também a doutrina espírita da raiz da Umbanda, né, e de outras que nós vamos apresentar. Então, só para lembrar, né, que convivem aqui nos campos de cima da serra harmoniosamente, de certa forma. Houve preconceito e ainda há. Há sim, claro que há. Mas, no momento de criar, de construir, a impressão que dá é que o povo se une. A fé fala mais alto, o mais importante é expressar a sua fé. Então, de formas diferentes. Há o preconceito? Se há, nós temos que quebrá-lo. Nós temos que quebrar esse preconceito,
porque todas as religiões são bem-vindas, porque o objetivo principal das religiões é as relações, as boas relações humanas, não as más, as boas relações humanas. Então, era isso que eu queria deixar evidenciado, que diferentes sujeitos da história acabam entrelaçando-se entre si pelo bem comum desta comunidade vacariense. No trabalho, na religiosidade, em todos os setores, né? Em todos os setores. O que prevalece é o bem comum. E nós temos que cultivar isso cada vez mais. Cada vez mais. Linha do Tempo Igreja Nossa Senhora de Fátima, continuação da linha do tempo analítica. Novo projeto, 3 de maio de 1964. Dom Augusto Petró aprova a planta para a nova matriz, com o projeto do arquiteto Dr. Elzio Pereira da Silva, de Curitiba, Paraná, cujo construtor contratado foi Antônio Macedo Lopes. Conclusão. Em 1967 já haviam sido gastos 185 milhões de cruzeiros. E em 11 de outubro de 1970, a bela matriz é inaugurada com festa precedida por missões organizadas por 12 casais, transmitidas pela Rádio Fátima. Essa inauguração foi oficiada por Dom Henrique Gelain. Conclusão. Da conclusão. A inauguração teve a presença de 40 sacerdotes, autoridades e o cônsul de Portugal. Pintura da matriz. Frei Lauro Reginato, nomeado superior da comunidade religiosa. A pintura da matriz é feita pelo profissional Francisco Marcolin, de Caxias do Sul. Novo pároco. Em 1 de janeiro de 1976, Frei Roque deixa seu cargo e assume como pároco em seu lugar Frei Lauro Reginato, em 25 de janeiro de 1976. Então, o Frei Roque foi o primeiro pároco e o segundo pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima vem a ser Frei Lauro Reginato, que a impressão que dá, não está muito claro no livro Raízes, mas a impressão que dá é que ele estava envolvido com a pintura da matriz, que foi feita pelo profissional Francisco Marcolin, na década de 70, né? Outubro de 70 ela foi inaugurada e em 1970 o Frei Lauro Reginato é nomeado superior da comunidade religiosa. E aí a pintura também é realizada em 1970. História e imagem da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, aqui nós temos, né, uma imagem da igreja na parte frontal à noite e a imagem da igreja na parte de trás, nos fundos da igreja, de dia, né? E nós procuramos evidenciar o pé direito, né, como a gente diz, da construção, que são essas 3 colunas que tem em pontos estratégicos, né, da construção da Igreja Nossa Senhora de Fátima. É um pé direito bem diferente, bem diferenciado, né? E depois nós vamos ver uma foto ali mostrando de cima. A gente verifica que é bem diferente o formato dessa catedral. Ela foi identificada como arquitetura moderna e, segundo o Frei Admir Benetti, ela é em formato de navio. A ideia foi fazer em formato de navio, né?
Então, né, se a gente pensar bem como é um navio, né, é até bastante semelhante, né? Bastante semelhante. Nós poderíamos ter outras ideias, mas como a ideia original era ser em forma de navio, ficaremos com esse imaginário, né? Então, segundo o depoimento do Frei Admir Benetti, essa igreja é de arquitetura moderna em forma de navio. Aqui nós temos então as imagens da igreja Nossa Senhora de Fátima, do dia, né, sob a luz do sol, e eu procurei fazer uma sequência de imagens com o sol refletindo na igreja de Fátima, de diversos ângulos. Então, né, mostrando para vocês aí essas belíssimas fotografias da igreja Nossa Senhora de Fátima, evidenciando o pé direito da parte dos fundos da igreja. Eu gostei muito dessas fotos, principalmente porque tem a presença do elemento sol. Vocês vão ver depois a história dos vitrais e tem algumas coisas a ver com os elementos, né, os elementos que são considerados, né, os 4 elementos, né? A terra, o sol, né, o vento, a água, né? Tem algumas coisas que têm a ver com esses 4 elementos. A imagem da igreja Nossa Senhora de Fátima ainda são as fotos feitas de dia, ainda sob a luminosidade do sol, evidenciando aí o pé direito, onde tem na ponta de cada pé direito tem um crucifixo, né? Um crucifixo simbolizando a crucificação de Jesus Cristo. Como vocês podem ver, né, ali o pé direito dos fundos, ali dá para ver que a igreja está precisando de restauração. Então, na entrevista que nós iremos fazer dia 27 com o Frei Admir, ele vai comentar alguma coisa sobre os desafios de manter uma igreja de 2.000 metros quadrados, onde cabe, ocupando toda a nave inferior e a superior em volta, né, onde tem esses vitrais, que são as janelas superiores, tem uma espécie de corredor em torno da igreja. Então, contando o andar inferior e esse superior, cabem 8.000 pessoas dentro da igreja Nossa Senhora de Fátima, descrito pelo Frei Admir Benetti, a atual responsável pela igreja Nossa Senhora de Fátima. Então ele vai comentar sobre esses desafios também de conservar uma construção icônica para os campos de cima da serra, né, que ela representa a paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é imensa aqui nos campos de cima da serra. História e imagem da igreja Nossa Senhora de Fátima. Então aqui nós temos o vitral que representa a história de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nasceu em Assis, na Itália, 1182 a 1226. Então ele nasceu em 1182 e faleceu em 1226.
Foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte. É conhecido como o protetor dos animais. Bom, para nós professores de História e Geografia, nós temos ele como patrono da ecologia. Mas o conhecimento da Igreja Católica talvez seja um pouquinho diferente, né? Mas aqui está um belíssimo vitral representando São Francisco de Assis, está fazendo uma oração, né? Muito conhecida aquela oração de São Francisco de Assis, que é lindíssima, né? E a gente verifica que ali tem muitas plantas, árvores e os pássaros, né? Frequentemente aparecem, inclusive, na imagem de São Francisco de Assis, aparece geralmente os pássaros, né? Então já faz parte do nosso imaginário em relação a ele. É muito bonita a história dele, porque ele se desprende do materialismo e segue sua vida para servir a Deus, né? É muitíssimo bonita a história, e aí está o vitral dos fundos da catedral, que é um vitral lindíssimo. Aqui, então, na história e imagem da igreja Nossa Senhora de Fátima, nós temos a fotografia do vitral, onde representa a história da Nossa Senhora de Fátima. A aparição em 13 de maio de 1917 para 3 crianças, onde ela revela 3 segredos, né? Então, por enquanto, eu não vou comentar sobre esses segredos, e depois, se o Frei Benetti quiser comentar conosco sobre os 3 segredos da Nossa Senhora de Fátima, será bem-vindo, né, a revelação. Mas nós queremos mostrar, então, a beleza desse vitral, que é uma arte, né? Esses vitrais, tanto na Catedral de Pedra Moura como na Igreja de Fátima, são uma verdadeira arte, né? Sempre tem desenhos belíssimos representando alguma coisa que quer se chamar a atenção, né, sobre o catolicismo. Aqui, então, nós temos uma imagem interna da Igreja Nossa Senhora de Fátima, onde nós mostramos em vários ângulos a Jesus Cristo, né? Que essa pintura está na parede que fica nos fundos do altar, né? Então, fica acima e nos fundos do altar, com bastante destaque, essa pintura de Jesus Cristo, né? Belíssima pintura, um estilo muito diferente, né? E no altar está escrito Mistério da Fé, né? É uma igreja assim que ela tem todos aqueles itens que constam da arquitetura moderna, que são os traços simples, né? A simplicidade, a funcionalidade, mas que é uma obra muito interessante, muito diferenciada. Então, aí nós vemos o interior na parte frontal, onde está o altar, né, da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Nós podemos ver também o mobiliário bem moderno, né, que são banquetas ali em cima do altar, ali juntamente, né, com a mesa
do altar onde é feito a cerimônia, né, da missa, né, ali em cima tem banquetas, né, para que as pessoas que estão auxiliando na missa, né, sentem naqueles momentos que não é necessário atuar. É muito interessante essa organização, essa arquitetura e essa ornamentação. Também é muito interessante. Então, aqui nós evidenciamos, né, a parte do altar, que nos fundos ali, na parede de fundo, tem mistério da fé escrito, né? Então, isso faz parte, né, da crença católica, né, esse mistério da fé, que realmente é um mistério, né? O que a fé pode construir, né? Aqui nos Campos de Cima da Serra, a gente vê que a fé constrói muitas coisas belas e muito interessantes e intrigantes também. Então, aí nós temos outra vista interna da Igreja Nossa Senhora de Fátima, onde à direita, a primeira foto, mostram os assentos em madeira, né? E a imensidão que é. Essa igreja, então, cabe 8.000 pessoas. Se lotarmos a parte inferior, o andar inferior, e o andar superior que vocês veem ao longo das janelas, tem um espaço ali ao longo das janelas onde tem vitrais que depois serão mostrados, né, de perto. Ali também há espaço para os fiéis num dia assim que haja uma homenagem, uma festividade, um momento assim onde venham muitas pessoas, é possível, né, se acomodarem ali em cima, no andar superior. Então, cabe 8.000 pessoas nessa imensa igreja católica Nossa Senhora de Fátima, que fica aqui na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, nos Campos de Cima da Serra. O mobiliário chamamos atenção também, né, que é um mobiliário moderno, com banquetas ali, predispostas para quando há necessidade de alguém aguardar, né, a cerimônia, né, o cerimonial que é a missa. Na primeira foto da esquerda, aparece ao fundo o altar da Nossa Senhora de Fátima, com a santa e as 3 crianças, né? Então, temos ali uma simulação do que aconteceu na aparição de Nossa Senhora de Fátima em 13 de maio de 1917. Aqui, continuando a história e imagem da Igreja Nossa Senhora de Fátima, então conseguimos ver de perto a imagem da Nossa Senhora de Fátima com as 3 crianças, onde ela revela 3 segredos, né? O rosário também é muito importante nessa paróquia, porque é a Nossa Senhora de Fátima que pede para que seja rezado sempre, todos os dias, o rosário, né? Então, aí nós temos outras imagens diferentes, né? Com santos diferentes, com Nossa Senhora trajando de uma forma diferente, né?
E, por enquanto, nós não temos a descrição como a gente fez na Igreja Católica, aliás, na Catedral, né? Ambas são católicas, mas na Catedral a gente fez a descrição dos santos que haviam, né? Então, se for oportuno, se a gente conseguir, aí nós vamos evidenciar cada santo, enumerá-los e explicar quais santos são, né? São tantos santos na Igreja Católica que às vezes a gente fica meio perdido. Aqui nós temos história e imagem da Igreja Nossa Senhora de Fátima, o Cristo, né, deitado após a crucificação. Nós temos uma imagem dessas muito semelhante na catedral. Se vocês assistiram a Catedral de Pedra Moura, vocês vão lembrar que no interior da catedral, logo que entra, né, na porta da frente, logo que entra à direita, temos uma imagem semelhante a essa. Semelhante não quer dizer igual, é semelhante, né? Então, aí está uma imagem muito bem feita de Jesus Cristo após a crucificação, após ser retirado da cruz. Aqui nós temos a imagem Sagrado Coração de Jesus. Como está sendo, nessa época, está sendo homenageado, né? Então, nesses dias aqui, a igreja foi decorada especialmente, né, com essa imagem que representa o Sagrado Coração de Jesus. Aqui ainda temos imagem interna da Igreja Nossa Senhora de Fátima, mostrando o altar, né? Ali também já podemos olhar os materiais utilizados para o piso, né? Que também é muito diferente da Catedral de Pedra Moura. Que a Catedral de Pedra Moura é em estilo neogótico. A Igreja Nossa Senhora de Fátima é em estilo moderno. E continua, então ali evidenciamos, além da parte interna, onde tem os bancos, nós também podemos olhar lá em cima, aquelas janelas, onde tem vitrais, que depois, posteriormente, vocês irão ver de perto. Mas aí mostra a imensa, né, igreja, que pode acolher até 8.000 pessoas. Aqui, então, essa foto a gente realmente quis evidenciar o piso para mostrar que ele é diferenciado, é diferente, não é aquele piso tradicional, então ele obedece à tendência da arquitetura moderna. Na primeira foto à esquerda, inclusive, nós mostramos um desenho que tem uma parte do piso, que é um desenho que geralmente a gente vê na cultura grega, greco-romana, né? Na cultura greco-romana. Então, na Europa ocidental. E aqui, então, a gente tem uma visão geral, né? Aparece o Cristo lá no fundo, com a Nossa Senhora, provavelmente a Maria, né? E mais para cá, a lateral do altar tem a Nossa Senhora de Fátima com as crianças. E a gente observa ali o mobiliário, as cadeiras de veludo, forradas de veludo, em estilo colonial, né? Que é um estilo mais antigo, mas que foi usado aqui para decoração.
Agora nós vemos a imagem direcionada ao teto e às janelas superiores. Também podemos observar que nas laterais tem vitrais, né, procurando aproveitar a luminosidade externa. Aqui nessa foto nós evidenciamos completamente, né, o teto e mostramos que há uma cruz na cor-de-rosa, né? O teto é uma cruz na cor-de-rosa, que está sob um céu azul. Então essas fotografias todas são de minha autoria, né? Autoria de Isabel Carneiro de Almeida. Eu nem fiquei mencionando porque toda a parte de filmagem e fotografia foi comigo. Aqui nós temos então o interior, na primeira foto à esquerda, o interior da réplica da primeira igreja Nossa Senhora de Fátima, que era toda em madeira, né? Então, a primeira igreja que foi feita para a paróquia Nossa Senhora de Fátima foi essa que temos a réplica na parte interna e à esquerda na parte externa. Muito bem feita a réplica, né? É muito bonito mesmo. Aqui então começa uma sequência dos vitrais superiores da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, o Frei Admir Benetti subiu conosco lá naquele andar superior, que ele tem somente em volta da igreja, ele não é em todo o âmbito da igreja, mas todo o entorno da igreja tem um andar onde os fiéis podem se acomodar quando houver quando estiver acontecendo assim um evento muito grande, muito grandioso. Né? Esses vitrais, ele me explicou que representam, né, alguns elementos digamos assim, poderíamos dizer, das doutrinas ou pregações do São Francisco de Assis, né? Elas mostram os elementos da natureza, como o Sol, essa aqui é o Sol, representa o Sol, foi doado pelo senhor Geraldo Andriola e família, né? É lindíssimo esse vitral, vocês vão ver toda a sequência. Eu não consegui fotografar todos, porque a igreja é imensa, né? Imensa. E realmente dá um trabalho bem exaustivo. Então, eu tirei a foto de alguns vitrais. Não são todos os vitrais. Aqui nós temos, então, um vitral que foi doado pelo senhor Ari Ângelo Paganella e irmãos, né? Então, esse vitral lindíssimo, eu tenho a impressão que ele está representando os pássaros, né? Pássaros voando. Nesse não tem a plaquinha, porque tem alguns que tem a plaquinha identificando, que aí eu trouxe para vocês. Mas tem alguns que não tem a identificação do que estaria representado. Mas o que eu observo é que provavelmente são bandos de pássaros, né? Que é um elemento que faz parte do imaginário do Francisco de Assis. Aqui, então, está representando a Lua, as estrelas no céu. A Lua e as estrelas no céu. Está representando esse belíssimo vitral em tons de azul, né? No canto direito,
tem o que provavelmente está representando a Lua, um círculo grande, né? Que, aliás, que tem a Lua ali minguante dentro dele, né? Então, ali tem, eu acredito que representa a Lua em suas diversas formas, inclusive minguante, porque dá para verificar uma minguante ali. E as estrelas, né? O fundo é azul, as estrelas estão em amarelos em tons mais fracos, mais fortes, algumas com círculos vermelhos, e temos a lua ali, que inclusive dá para evidenciar a lua minguante ali. E tem a seguinte inscrição: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, no céu as formaste, claras e preciosas e belas. Então, esse vitral belíssimo foi doado por Franklin Correia Borges e esposa. Aqui está um vitral que foi doado pelo senhor Antônio Dorigatti Cia Limitado. Ele não tinha inscrição e a impressão que dá que são pássaros voando, né? Bandos de pássaros de diversas cores, né? Que representa com certeza os animais, a natureza, os elementos da natureza. Aqui então nós temos nesse vitral belíssimo, nós temos representado o vento. Então tem a seguinte inscrição: Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, e pelo ar e nuvens e sereno, e todos os tempos, com os quais sustentas as tuas criaturas. Então, aí é um belíssimo, né? Uma belíssima representação desse vitral. Não consigo ler aqui o doador. Esse outro aqui foi doado pelo senhor Olavo Rossetti e família, que eu acredito que também são bandos de pássaros, né, sobrevoando. Verifique que tem uma porta ali ao lado e foram usados os vitrais compondo o mesmo quadro, né? E essa porta, ela dá acesso, o Frei chegou a entrar, aliás, sair comigo ali nessa porta, ele dá acesso ali a existe em volta da igreja, existe uma... Como é que eu vou explicar para vocês? É um espaço, né, todo de argamassa, de cimento, que daria para andar em volta, né, da igreja. Eu, como tenho muito medo de altura, não me aventurei a fazer isso. E o Frei achou muito frio para ficar lá fora e eu concordei, né? Aí ele só me mostrou assim, dava para ver uma parte do pé direito, né, que tem numa das laterais. Mas lindíssimo, então, esse vitral. Esse outro aqui, dá para ver que foi doado por Valdemar Marcantônio e família. É bem semelhante àqueles outros com pássaros voando, né? Esse aqui não tinha a inscrição. Esse outro aqui lindíssimo, eu acredito que ele representa a água e os peixes, né? Tem muitas gotas d'água, né? Tem várias cores, vários tons de azul e branco, e os peixes, né? No que seria um pequeno lago, né?
Lindíssimo esse aqui. Esse, então, foi doado pelo senhor Telmo Turra e família, né? Acredito que também está representando um bando de pássaros. E este lindíssimo aqui representando o fogo. Foi doado por senhor Casemiro Ângelo Apini, esposa e filha. Muito lindo, ó, está representando o fogo, tem até faíscas caindo, né? E tem a seguinte inscrição: Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas a noite, e ele, e belo, e jocundo, e robusto, e forte. Eu acredito que aqui não está num português bem correto, porque eu acredito que essa inscrição eles devem ter traduzido do latim. E aí a pessoa que traduziu do latim, assim, não colocou exatamente no português. Acho que a pessoa se concentrou mesmo, foi na tradução do latim. Mas é lindíssimo esse vitral, né? É de uma beleza essa igreja Nossa Senhora de Fátima, num estilo bem diferenciado, né? E já é de uma arquitetura moderna, né? Aqui nós temos também um vitral que foi doado pelo senhor Ângelo João Bassani e família. Também me parece que está representando bandos de pássaros, né? Porque não tem inscrição e o desenho dá a impressão de ser pássaros, provavelmente seja isso, pelo contexto de São Francisco de Assis. Esse então veio a inscrição, está louvado sejas meu Senhor, pela irmã nossa mãe terra, a qual nos sustenta e governa e produz frutos diversos com flores coloridas e erva. Então aqui está sendo representada a terra com seus frutos, suas flores, suas ervas, né? Tudo aquilo que ela produz. Dá para a gente ver ali flores, né? Dá para ver uma moranga enorme ali, dá para ver várias coisas, os trigais, né? No canto superior à esquerda tem os trigos ali, né? Que são muito representativos para a Igreja Católica, acredito que seja pela multiplicação dos pães, né? Que é uma das cenas mais bonitas, né, que nós temos, né, essa história que foi contada, onde Cristo multiplica os pães. Nunca foi tão necessário, né? Muitas pessoas sem ter o que comer, então nunca foi tão necessário multiplicar os pães. Espero que pessoas de bom coração que possam distribuam o pão, né? Porque é muitíssimo importante. Aqui nós temos, então, doado pelo senhor Atílio Marco Antônio e família, esse vitral que representa, provavelmente, bandos de pássaros, né? Os pássaros sempre são muito presentes em todas as imagens de São Francisco de Assis. Aqui nós temos, então, uma inscrição: Louvado seja meu Senhor, pelos que perdoam, pelo teu amor. Então, acredito que tem um Sagrado Coração aí de Jesus, né? Nós evidenciamos ali o Espírito Santo,
o Sagrado Coração de Jesus, né? Se procurar bem, vai ver que tem uma cruz também ali. E tem, inclusive, ali em cima, o que dá a impressão de ser, assim, tipo um chicote, né? Então, lembrando, né, que a história de Cristo foi muito sofrida, principalmente quando estava para ser crucificado, né? Teve toda a caminhada que ele fez, né, até chegar ao Calvário, que ele foi, né, sofrendo violências, carregando uma cruz muito pesada. Então, Cristo passou por muitos sacrifícios, por muitas provações, né? Então, também consegui olhar nesse vitral um aperto de mão. Se vocês prestarem bem atenção, para cima da plaquinha ali que está Senhor Constantino Basto e Família, tem um aperto de mão ali também, muito bonito. Tem também o olho que tudo vê à direita. À direita tem o olho que tudo vê, que também é um símbolo bem representativo em várias religiões. Muito bonito esse vitral aqui. Arquitetura moderna. O marco temporal e as características levam a crer que a Igreja de Fátima se enquadra na arquitetura moderna. Então, aí nós temos um exemplo de arquitetura moderna, né? Que faz parte do imaginário de Brasília, né? Está lá em Brasília, né? Essa arquitetura é um patrimônio histórico e deve ser resguardado e conservado, jamais destruído, né? Ela é um símbolo da arquitetura moderna, essa construção. Características da arquitetura moderna. A integração da arquitetura à natureza e à paisagem do entorno. Rejeitam-se elementos decorativos, ornamentais e supérfluos. Utilizam-se linhas e formas geométricas definidas. As construções são limpas, econômicas e úteis. Como surgiu a arquitetura moderna brasileira? Pode-se considerar que a origem da arquitetura moderna no Brasil se deu a partir da Semana da Arte Moderna, realizada em 1922, de onde surgiram grupos e movimentos interessados em criar uma arte baseada nas características do povo brasileiro. 5 elementos que caracterizam a arquitetura moderna. Linha simples. Menos é mais na arquitetura moderna. Funcionalidade. Antes de qualquer coisa, a arquitetura moderna prioriza a praticidade. Iluminação e ventilação naturais. Diálogo entre ambiente interno e externo. Planta livre. Forma simples, concreto armado, aço e vidro. A arquitetura moderna vai de encontro à arquitetura clássica e privilegia o mínimo com o máximo de personalidade. A escola Bauhaus, por exemplo, é um ícone quando se fala em arquitetura moderna. Mas como surgiu esse estilo arquitetônico? A arquitetura moderna foi uma consequência da Revolução Industrial, que trouxe à tona mudanças comportamentais e tecnológicas. A rotina se acelerou e a arquitetura acompanhou esta rapidez. Funcionalidade é sua palavra-chave, mas ela também bebe bastante da arquitetura clássica, principalmente quando se fala em racionalidade. Então, nós temos o endereço aqui, www.liderinteriores.com.br/blog/post, blog, 5, elementos, que, caracterizam, a, arquitetura, moderno.
é um endereço onde a gente tirou algumas informações sobre a arquitetura moderna para trazer para vocês, né, como que essa igreja, né, imensa, a que época se refere, né? A que modelo arquitetônico se refere. Então, aí nós temos uma breve referência a isso. Bibliografia. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Barbosa Fidelis Dalcin. A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Raízes de Vacaria 1. Este Edições, Porto Alegre do Rio Grande do Sul, 1996, página 265 a 269. https://www.liderinteriores.com.br/blog/post blog 5 elementos que caracterizam a arquitetura moderna. Então, a bibliografia que nós utilizamos foi um livro e um endereço na internet, né, porque seria um breve resumo só para termos uma referência da arquitetura moderna. Então, aqui eu deixo o meu muito obrigada a todos vocês, né? O canal YouTube HL História Legal traz mais esse vídeo para vocês sobre a Igreja Nossa Senhora de Fátima, que faz parte da websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram, História Legal 2022. Então, vocês podem seguir também o meu Instagram. Ele é um verdadeiro menu de todos os vídeos que eu postei até o momento aqui. Quero dizer que nós já alcançamos mais de 2.000 visualizações até o momento. O nosso canal fará 5 meses, dia 23, né? E a gente acredita assim, que está indo muito bem, né? Mais de 2.000 visualizações é mais do que a gente imaginava, né? São 21 vídeos, com esse aqui será 22 vídeos que nós temos no canal HL História Legal. Um canal que é comprometido com a verdade, um canal do regional para o universal. Então, um grande abraço a todos vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, de se inscrever e ativar o sininho para as notificações. E assim vocês nos auxiliam a permanecer aqui nesse canal com histórias instigantes, interessantes e até mesmo intrigantes. Créditos: autor Isabel Carneiro de Almeida, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. A Igreja Nossa Senhora de Fátima. Não percam o próximo vídeo, o qual trará a entrevista com o Frei Admir Benetti. Não esqueçam, não percam, estará imperdível o próximo vídeo sobre a paróquia Nossa Senhora de Fátima.